Irmãos, hoje, dia de um grande mártir do terceiro século, São Lourenço, diácono, padroeiro dos diáconos. A morte de São Lourenço foi bem terrível. Ele foi assado no fogo, a fogo baixo, né? Fogo baixo. Ele foi cozinhado, assado, né? A fogo baixo. Por causa do seu testemunho, por causa da sua profecia, da sua missão, da sua vocação bem assumida, né? Bem assumida, bem realizada, por causa do seu ministério, do seu propósito em viver o Evangelho, em viver Jesus na sua vida. Não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. São Lourenço assumiu isso com toda a força, assim como São Paulo, né? Já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Se Cristo vive em mim na glória, viverá também na dor. Se Cristo vive em mim pela pregação, pelo ministério, pela realização dos sacramentos, pelo atendimento dos pobres, pela missão de evangelizar, viverá também até a cruz, se for necessário. Sendo necessário, se essa for a vontade de Deus, que seja, que assim se faça. Então, esse é o espírito do martírio que precisa existir em todo cristão. Todo cristão precisa assumir essa identidade de mártir. Ou seja, se for necessário, irei até a cruz. Se for necessário, irei até a morte. Derramarei meu sangue por causa do Evangelho, por causa de Jesus, por causa do reino dos céus, por causa da eternidade, por causa da salvação dos meus irmãos, por amor à igreja, por amor ao Evangelho, por amor a Jesus, pelo amor de Deus que age em mim. É a realização perfeita do primeiro mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus acima de todas as coisas e dar testemunho dele diante do mundo, diante dos irmãos, até o sangue, se for necessário, por amor também àqueles a quem nós anunciamos. Meus irmãos, que realidade é essa que nós buscamos? Que realidade é essa que vale a pena até derramarmos nosso sangue, até renunciarmos às glórias desse mundo, até perdermos os nossos bens materiais? Que realidade é essa que buscamos? Que amor é esse que vale a pena renunciar tudo para possuí-lo? Que grandeza é essa que vale a pena, para possuirmos, vale a pena perdermos tudo nesse mundo, para possuir essa grandeza eterna, essa grandeza do céu. Vejam só, São Paulo, em outro lugar, ele diz: coisas que os olhos nunca viram, que os ouvidos nunca ouviram, que o coração jamais pressentiu. É aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Coisas que os olhos nunca viram, os ouvidos nunca ouviram, que o coração jamais sentiu, que a imaginação humana jamais conseguiu e conseguirá pensar, imaginar. São essas coisas, essas realidades que Deus reservou para aqueles que o amam. Isso é maravilhoso. No capítulo 8 também da carta aos Romanos, São Paulo ainda diz que os sofrimentos desse mundo em nada, nem de longe, se comparam à glória que está reservada para nós, a satisfação, a alegria, a glória, a grandeza que está reservada para nós nos céus, na eternidade. Que grandeza é essa então, meus irmãos? Que vale a pena tudo isso, que vale a pena todo o sofrimento dessa vida, que vale a pena viver o martírio dos mártires, a ponto de a igreja chamar de o dia de glória, o dia do nascimento, a morte de um cristão, especialmente quando morre de forma com martírio, né? Pelo martírio, pelo derramamento do seu sangue, pela perda mesmo da sua vida, quando é perseguido, quando é morto, quando é arrancada a vida, a força.
Que glória! É um nascimento, é um verdadeiro nascimento. Nasceu para a eternidade, nasceu definitivamente para Deus. É um dia de glória. E o outro santo, Santo Inácio, diz que o sangue do cristão, o sangue derramado dos cristãos, é semente de outros cristãos, faz nascer, faz regar a semente de outros cristãos que levarão a luz de Cristo, a presença de Deus, a salvação para esse mundo, a esperança de vida eterna para esse mundo. É isso que Jesus nos diz, meus irmãos, nesse evangelho de hoje, que se o grão de trigo, ao cair na terra, não morrer, fica sozinho. Nós somos esse grão de trigo. Ele foi esse grão, mas nós também somos, porque recebemos essa graça dele. E estamos aqui para que, como um grão de trigo ou um grão de planta, sermos plantados nessa terra, produzirmos frutos e germinarmos e produzirmos frutos de vida, frutos de eternidade, fruto para a vida eterna. Por isso que ele diz: quem tem apego à sua própria vida vai perdê-la, porque nós temos que nos lembrar disso. Somos grãos lançados nessa terra, grãos do Evangelho, grãos da Boa Nova, grãos de vida eterna. Somos sementes, somos sementes. É assim que precisamos nos alegrar. Somos sementes nas mãos de Jesus. Quem despreza a sua própria vida neste mundo vai guardá-la para a vida eterna. É isso que devemos fazer. Nós precisamos nos atentar, meus irmãos. Não podemos cair no risco, no perigo desse mundo ser ele nos ganhar de tal forma, tão fascinante, esse mundo ser tão fascinante que seja capaz de nos ganhar a nossa alma e nós perdermos a vida eterna. Quem despreza a própria vida neste mundo vai guardá-la para a vida eterna. Jesus está falando de vida eterna. Jesus não está falando de grandezas desse mundo, de sucesso desse mundo, de ganhar coisas, situações desse mundo, de alcançar sucesso diante das pessoas desse mundo. Mas Jesus está falando de vida eterna. É essa vida eterna que vale a pena, é essa realidade que vale a pena viver e morrer por Deus, e para Jesus e para o Evangelho. E Jesus nos consola dizendo: se alguém quer me servir a mim, que me siga, e onde eu estiver, também estará meu servo. E se alguém serve a mim, o Pai o honrará. Não esperamos as honras desse mundo, não esperamos as glórias desse mundo, mas a honra de Deus, a glória de Deus, esse prazer que vem de Deus, essa grandeza de Deus, a glória de Deus, é o que nós aguardamos e buscamos com todo o desejo do nosso coração. Por isso se humilha a nossa vida, nos humilhamos diante de Deus e mesmo diante dos homens, porque a glória que esperamos é a glória de Deus, é a glória eterna, é a salvação eterna, é a vida eterna, é que vale todo o sangue, todo o suor, todo o sofrimento, todas as situações, todos os sacrifícios dessa vida, a vida eterna. Senhor, dá-nos a graça de compreender isso, de aceitar isso, de assumir isso, de viver por causa disso, por causa de Ti, Senhor, por causa do Teu Evangelho, por causa do céu. Louvado seja Deus. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.